O tema desta noite é: o Senhor deseja a salvação de todos. Amém? O Senhor deseja a salvação de todos. Quero meditar em 3. Gabriel me lembrou, se tiver alguém porventura sem Bíblia impressa aqui, nós queremos abençoá-lo com um exemplar da Bíblia. Você pode levantar sua mão assim que o Gabriel rapidamente vai te presentear com uma. Você que é da igreja, conhece aí alguém que está perto de você sem Bíblia, pode levantar a mão que rapidamente ele vai levar. O Marinaldo está levantando a mão ali, ok, sem pressa. Isso é uma maneira de nós abençoarmos aqueles que estão conosco aqui. Se tiver alguém, faça isso, é importante todos estarem com a Bíblia, seja o livro sagrado impresso, seja o aplicativo santo, o livro no celular, amém? Desde já peço desculpas, eventualmente alguma tosse, estou me recuperando, tive uma inflamação na garganta forte semana passada, estamos aí em recuperação. Um time amado pregou lá em Batayporã, através do milagre, estava quase sem voz, mas foi uma bênção. O Senhor é poderoso, faz milagres. Bom, aqui em Jonas, eu vou ler a partir do versículo 1. Ok? Diferente do que como nós fazemos, normalmente eu leio um versículo, você lê outro em seguida. Eu vou pincelar aqui alguns textos nesse livro. Então, conforme for, eu peço para você ler, ok? Me ajudando aí na leitura. Diz o versículo 1 de Jonas: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Leia comigo bem forte o versículo 3, por favor, vamos lá? Jonas se aprontou, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, Tu és bom, Tu és santo, Tu és fiel. E juntos agora nós oramos, consagrando esse momento específico da mensagem, onde nós, crendo na Tua verdade, abrimos o coração, a mente, para recebê-la e compreendê-la. Eu peço sabedoria, graça, compreensão da Tua parte a cada um de nós, de forma que sejamos salvos, libertos, fortalecidos, de forma que haja direcionamento do Senhor a cada um de nós aqui. Eu oro, nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. O cerne da mensagem de hoje, o título é: o Senhor deseja a salvação de todos, mas o cerne dessa mensagem é o egoísmo. De forma que nós vamos aqui passar por 3 passagens bíblicas que demonstram como o egoísmo, ok, atrapalha a ação do Senhor em nossas vidas, o quanto nós somos prejudicados pelo egoísmo. Jonas é uma das histórias mais interessantes da palavra do Senhor, e muitos colocam Jonas como se fosse um folclore, uma fábula, mas nós cremos na palavra, cremos que toda ela é verdadeira e relata os fatos como ocorreram. Tanto é importante a história de Jonas, que o próprio Senhor Jesus faz menção a ela. Jesus faz menção ao profeta Jonas, inclusive comparando o grande milagre da sua ressurreição com o milagre que aconteceu com Jonas. Jesus disse que da mesma forma que Jonas ficou no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, ele ficaria no seio da terra e seria ressuscitado. De forma que não temos de forma alguma Jonas como uma historinha bíblica para crianças, uma fábula, uma carochinha. É algo real. Jonas foi um homem então despertado por Deus para ir a Nínive. Ele estava no contexto de Israel. Nínive, aqui, capital da Assíria. Havia um império chamado Assíria, não é Síria, que é outro país. E Nínive era a capital, e a Síria era um povo guerreiro, mas também era um povo cruel.
E havia desejo no coração do Senhor de que aquele povo fosse convertido, que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Então ele dá uma ordem para Jonas, dizendo: Jonas, vá gritar, vá pregar, vá anunciar para Nínive. E é interessante que Jonas, a Bíblia diz, ele se apronta e foge de Deus. Eu te pergunto, será que é possível fugir de Deus? É possível fugir do Senhor? Quantos de nós temos atitudes de fuga em relação à vontade do Senhor para as nossas vidas? E ele então vai para a Espanha, ou Tarsis, como está no texto, literalmente, que naquele contexto era o ponto mais longe que havia conhecido. Então ele simplesmente pegou um navio e falou: olha, eu quero ir para o ponto final, o último ponto, mais longe que tiver. Na mente de Jonas, o Senhor era o Deus de Israel, e talvez por isso ele pensou que saindo de Israel, Deus não o encontraria. Há muitos que pensam que Deus é o Deus da igreja, a igreja no sentido errado, igreja como instituição, como denominação, e pensam que saindo da denominação, saindo da igreja, escaparão, fugirão do Senhor. Mas isso não é possível. Mas como eu disse, o foco aqui nessa noite é o egoísmo. A última vez que eu preguei aqui, a última oportunidade que eu tive, nós falamos, o tema foi: nós somos insaciáveis. Nós seres humanos somos insaciáveis. Precisamos aprender em Deus o contentamento. E hoje eu quero enfatizar o egoísmo que atrapalha ou tenta atrapalhar a obra do Senhor. Eu lhe pergunto, por que será que Jonas não queria pregar em Nínive? Resumindo a história, então ele, nesse navio, a bordo desse navio, o Senhor envia uma grande tempestade, a ponto de um navio estar prestes a afundar, e os marinheiros ali, assustados, apavorados, começam a orar, cada um ao seu Deus, e questionam Jonas da sua postura. E Jonas fala: olha, isso que está acontecendo, e é muito interessante isso, amado, porque Jonas era um homem de fé. Jonas era um homem que cria em Deus, mas ele tinha no seu coração uma barreira, ele tinha no seu coração um egoísmo. Quando o navio estava quase se arrebentando, Jonas estava lá descansando, pouco se importando. Então questionaram Jonas e falou: olha, isso que está acontecendo aqui é obra do Senhor por minha causa, porque eu estou fugindo da presença dele. E os marinheiros então ficaram apavorados e não sabiam o que fazer. E Jonas falou: olha, pode me jogar do navio. No momento que vocês fizerem isto, o problema de vocês estará resolvido. Um homem que cria no poder de Deus, mas era egoísta. E assim eles fizeram com muito temor. Eles oraram, falaram: olha, Senhor, vamos jogar esse homem do navio, mas que o nosso sangue fique inocente dessa situação. Porque eles relutaram em fazer isso, mas a tempestade aumentando. E quando jogaram Jonas do navio, então o mar, imediatamente a tempestade parou. E olha só, aqueles homens com temor de Deus começaram a louvar ao Senhor. Jonas, com a teimosia e egoísmo dele, era um testemunho. E aqueles homens, os homens então foram tocados. Mas a palavra diz que ao cair na água, Deus preparou um grande peixe. E não vou aqui ficar entrando em detalhes sobre a possibilidade disso ocorrer ou não, porque se a Bíblia diz que aconteceu, aconteceu.
Uns vão dizer que é baleia, outros vão dizer que é um grande peixe. O fato é que tanto um dos animais que existiam na época, ou que existe até hoje, ou mesmo Deus pode ter criado um animal só para esse momento. O fato é que a Bíblia diz que Deus preparou um peixe, um grande peixe. E antes que alguém diga assim, mas baleia não é peixe, é mamífero, é verdade. Mas essa classificação é posterior, séculos depois. O que interessa é que havia um grande animal aquático, e ele veio e tragou Jonas. E a Bíblia diz então que Jonas ficou vivo por 3 noites no ventre daquele animal. E no capítulo 2 ele ora, clamando a Deus. Um homem que cria em Deus, mas era egoísta, porque ele não queria pregar para o povo de Nínive. Eu já vou te explicar por quê. Mas o fato é que Deus, na sua grande misericórdia, Ele não queria a morte de Jonas. Deus não deseja a morte de ninguém, apesar da morte alcançar os homens e mulheres. E o peixe então cospe Jonas, e ele chega a Nínive. E talvez, meu irmão, preste atenção, talvez Jonas seja o profeta mais bem sucedido da Bíblia. Ninguém pregou como Jonas e teve um resultado como Jonas teve. Nínive era uma cidade de mais ou menos 120 mil pessoas, homens pelo menos. E a Bíblia diz que todas as pessoas se converteram. Você sabe quanto tempo Jonas pregou em Nínive? Nós estamos aqui há 17 anos, né? A Bíblia diz que ele atravessou a cidade pregando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, o tempo de atravessar a cidade. E as pessoas se converteram. E o rei, o governante de Nínive, decretou o jejum e arrependimento. Diz que até os animais entraram no jejum. Com sinal de arrependimento, colocaram um pano de saco em vez das roupas normais, e houve uma salvação gigantesca naquela cidade. Esse era o propósito do Senhor. Mas vamos ler a palavra mais uma vez aqui em Jonas, versículo de número 10. Deus viu, capítulo 3, versículo 10 de Jonas. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Quem conhece a palavra do Senhor sabe que o relacionamento do Senhor conosco, ele é dinâmico. Conforme nós nos arrependemos, Deus permite e perdoa. Conforme nós endurecemos o coração, o Senhor então permite que o mal nos toque. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel capítulo 18, que se alguém nasce e durante toda a sua vida segue o Senhor, mas se no final da sua vida endurece o coração e se desvia, ele será, e morre assim, está condenado. Por outro lado, aquele que nasce e tem uma vida iníqua, cheia de pecado, mas se arrepende e morre, está salvo. Deus é dinâmico no relacionamento dele conosco. Deus havia dito, e Jonas havia pregado: se vocês não se arrependerem, Deus vai matá-los, Deus vai destruí-los. E eles se arrependeram, e Deus mudou de ideia, glória a Deus, amém? Porque se não fosse a graça e misericórdia do Senhor, onde nós estaríamos? Mas olha só o que estava dentro do coração de Jonas, capítulo 4, versículo 1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Olha, amados, o homem pregou para a cidade inteira se converteu, e ele ficou com raiva
e aborrecido. Ele não queria que o povo se convertesse. Ele queria que aquele povo, como se diz por aí, se lascasse. Ele queria que aquele povo morresse, fosse destruído. Egoísmo. Ele não entendeu que Deus veio para a salvação. Mas por que isso? O reino da Assíria era inimigo do reino de Israel. Volta e meia entravam em guerra. E como eu disse, era um povo cruel, matava criança, mulher, jovem. Nínive sabia das histórias. Quem sabe algum parente de Nínive, de Jonas, já tinha sido morto, conhecidos dele. Ele já tinha visto de perto o mal que aquele povo fazia. E ele não conseguia liberar a graça e o amor de Deus. Sabe, amados, que por muito menos nós temos vivido um evangelho igual ao de Jonas. Pregamos Jesus, cremos que Jesus salva, que Ele é poderoso, mas olha, não se arrepende não, eu quero ver você ir para o inferno. É mais ou menos aquela história, né? Quem não me ajudou, agora eu estou na vitória. Quem não me ajudou? Será que esse é o espírito de Cristo? Será que essa mentalidade? Será que você deseja a salvação das pessoas? A Bíblia diz para orarmos pelos nossos inimigos. Será que você deseja o bem? Como é que está seu coração em relação à mágoa? Como está seu coração em relação a perdão? Não adianta crer em Deus e não adianta ter oração respondida por Deus, porque Jonas estava no ventre do peixe e foi ouvido pelo Senhor, não porque ele era um grande profeta, porque Deus é misericordioso, amém? Como está seu coração? Deus tem nos dado chances, oportunidades, mas nós nos encontraremos com o Senhor. Olha que interessante, continuando aqui o capítulo 4. Versículo 2: Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia, sabia que és sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim, olha só a mentalidade, a saúde mental de Jonas. Olha a saúde mental de Jonas. Diz aqui: agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você acha que ele estava brincando quando falou isso com Deus? Você acha que ele estava exagerando? Um homem que esteve no ventre do peixe, orou a Deus, sabe do que Deus é capaz. Você acha que ele estava brincando, exagerando? Ele preferia morrer do que ver aquelas pessoas salvas. Jonas, presta atenção nisso, preferia morrer do que ver aqueles homens e mulheres salvos. Como está seu coração? Você quer que todos sejam salvos? Porque a Bíblia diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Serão? Óbvio que não. Mas é o desejo do Senhor. E em nós deve haver o desejo do Senhor. Jonas tinha motivos para odiar os ninivitas? Tinha motivos. Eram inimigos, perigosos, ardilosos, cruéis,
Tanto é que a geração seguinte foi destruída. E é tão interessante porque, continuando aqui o capítulo 4, Jonas então sai da cidade, fica ali numa sombra, olhando o que iria acontecer com a cidade. E diz que Deus então ele permite que nasça da noite para o dia uma planta, essa planta cresce, e Jonas fica ali na sombra, vendo aquela situação, tipo torcendo, né? Tomara que esse povo... A Bíblia diz que Deus então no dia seguinte manda um vermezinho, um bichinho, e mata a planta. E o sol começa a bater na testa de Jonas, ele fica irado. Jonas era um homem bravo. Tem homem bravo aí? Tem homem que fica bravo aí? Vamos ver, levanta a mão, vamos ver. Os que ficam bravos aí, eu fico. Fica ou não fica, amor? Bravo. Pensa um cara que se não fosse Jesus, não sei que seria de mim não. Tinha que amarrar no pé da mesa. Quem que é bravo aí? A gente tem que orar para Deus mudar a gente. A gente tem que orar para Deus mudar a gente. Né, Marinaldo? Tem que amarrar no pé da mesa também? Se não for misericórdia do Senhor em nós, amados, que seria de nós? Ele ficou tão bravo, ele começou a amaldiçoar. E Deus perguntou: Jonas, é razoável você ficar tão irado por conta dessa plantinha que morreu? É sim, Senhor, é razoável sim. Estou aqui agora no sol. Aí Deus mata, né? Acaba com a empáfia dele. Não matou Jonas, que Deus é misericordioso, mas falou assim: e você acha, você está indignado porque essa plantinha morreu? E você acha que eu não ficaria preocupado com mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre o que é certo e o que é errado na cidade de Nínive? O egoísmo de Jonas era tão grande que para ele era mais importante uma planta do que 120 mil pessoas, crianças, homens e mulheres. Como está seu coração? Quem não perdoa não entra no reino dos céus. Agora eu quero ler mais 2 trechos bíblicos contigo, com base, para continuar o nosso raciocínio. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo de número 9. Aqui no capítulo 9 de Lucas, versículo 51, diz assim, ó. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Precisamos do amor de Deus, amados. Precisamos do amor de Deus. Diz aqui, ó. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Olha que pergunta, olha que fé. Primeiro, olha a fé desses caras. Olha a fé. Orar para cair fogo do céu. Primeiro tem que ter uma fé gigantesca.
Não sei se eles vão começar a cantar a música do Fernandinho, né? Abra as portas do céu, caia fogo do céu, né? Só que o Fernandinho está se referindo ao que aconteceu com Elias. Que Elias fez fogo cair do céu, mas não para matar ninguém, para glorificar o nome do Senhor. Mas eles queriam que caísse fogo do céu, para que aqueles homens morressem. Eles estavam passando e foram, e esse era o hábito, alguns discípulos iam na frente, preparar um local para Jesus dormir. E chegando lá, eles ficaram sabendo, mas para onde que ele está indo? Está indo para Jerusalém. E novamente nós vemos o problema da rixa, dos inimigos. Os samaritanos eram inimigos do povo de Judá, coisa antiga, de séculos. Não, se ele está indo para Jerusalém, aqui ele não fica. E eles ficaram indignados com aquilo. E a fé dos homens era tanta, que em vez de orar, Senhor, vamos orar para o Senhor tocar o coração desses homens e mudar? Não. Vamos orar para cair fogo do céu e matar essas pestes, porque não quiseram Jesus. Olha que coisa linda. Olha que fé, que temor. Isso na verdade só revelou o que estava no coração deles. Jesus veio para isto? Não. Se Jesus tivesse vindo para isso, será que sobraria alguém vivo? Jesus veio para salvação. E logicamente que Jesus não dá ouvidos, né? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Jesus os repreendeu. Porque Jesus repreende aqueles a quem Ele ama. Amados, quantos de nós às vezes queremos, não justiça, queremos ver realmente que a pessoa que nos fez o mal se dê mal. E a gente ora mesmo, quase que uma macumba gospel, né? Pega o nome do irmão, amarra na boca do sapo, né? Fala em nome de Jesus, quase isso. Já viu macumba gospel? É quase igual. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, amém? Amém ou não amém? Você lembra do Senhor Jesus na cruz? Orando, Senhor, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Como está seu coração? Qual o grau de egoísmo? Porque o nosso coração, presta atenção nisso, o nosso coração ele é egoísta, isso é certo. A pergunta é, qual o grau de egoísmo do nosso coração? Nosso coração ele é egoísta. Que você não se ofenda com isso, mas isso é uma realidade. Agora lógico, se nós permitirmos que o Senhor tome conta, vá dominando, vá crescendo, nos ensinando, o grau vai diminuindo e o Senhor vai crescendo. Por isso que João Batista disse, é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Se Deus ouvisse as orações, seria uma guerra nuclear, né? Se Deus ouvisse as orações do povo, seria uma guerra nuclear. Era fogo caindo do céu toda hora, a terra abrindo, né? Ah, Senhor, que abra a terra, igual fez com aquele povo que se levantou contra Moisés. Era chão abrindo, céu caindo, fogo caindo do céu. Imagina o que seria. Meus amados, o desejo do Senhor é a salvação, e esse deve ser o nosso desejo. Abra comigo a sua Bíblia, se você pode fazê-la, aqui em Lucas mesmo, capítulo 10. No capítulo 10, e aqui nós temos uma parábola.
Você deve conhecer essa parábola, essa história, parábola do bom samaritano. Quem conhece a parábola do bom samaritano aí? Quem conhece aí? Amém? Você conhece? Que bom. Vamos todos relembrar ou conhecer hoje. Versículo 25 do capítulo 10. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Então nós vemos mais uma pessoa chegando diante de Deus com a intenção errada. Cuidado com as intenções. Então Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito? E como é que você entende o que elas dizem? Sabe uma coisa interessante? Quando você lê o Evangelho, você vai perceber, se já não percebeu, que ao ser indagado, quando as pessoas questionavam Jesus, Jesus jogava a responsabilidade para elas. E é assim que ele faz até hoje. Ele veio e fez a pergunta: tá, mas espera aí, o que você já leu na Bíblia sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Jesus não dá nada de mão beijada. Além da salvação que é pela graça, nada de mão beijada. Ele queria uma resposta, Jesus daria a resposta para ele. Mas antes, o que você sabe disto? Então Jesus faz essa pergunta para ele. O homem respondeu, versículo 27, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Olha que lindo. O homem sabia, o homem conhecia. Mas era, perdoe a palavra, um picareta. Um homem que teve a cara de pau de tentar achar um erro em Jesus. Foi lá questionar Jesus, não para aprender, não para adorar, não para servir, mas para encontrar um erro. Quantos de nós fazemos isto? Queremos achar alguma coisa que fortaleça, justifique a nossa posição errada. E até usamos a Bíblia. Aquele homem sabia a Bíblia. Jesus perguntou: mas qual que é o maior mandamento? Varão, valente, homem de Deus. Ah, essa aí está fácil. Isso eu aprendi lá na escolinha bíblica. É amar a Deus, não é verdade? E amar o próximo. Olha só que interessante. Versículo 28. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Mas logicamente, quando nós ouvimos a verdade, ela incomoda. Eu já falei isso em outra oportunidade, eu gosto de enfatizar isso. Quando nós ouvimos a mensagem, meus irmãos, Spurgeon dizia isso. Quando você ouve uma pregação e a mensagem não te incomoda, tem algum problema, ou com a mensagem ou com você. Porque o Evangelho tem que nos incomodar, porque o Evangelho é perfeito, o Evangelho é a palavra de Deus. E eu não sou perfeito. E logicamente que quando há um choque entre o que é perfeito e o que não é perfeito, incomoda. E Jesus falou: perfeito, certa resposta. Faça isso e viva. Mas logicamente, isso de alguma forma incomodou o homem, porque diz assim, olha: porém o mestre da lei, querendo se desculpar do quê? Já se entregou, né? Se desculpar do quê? Jesus não repreendeu, ele repreendeu? Falou pelo contrário, falou que ele estava certo. Mas
Com certeza ele não amava Deus e nem amava o próximo. Quando ele ouviu isso, incomodou. Então ele, diz aqui, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? E eu lhe pergunto: quem é o seu próximo? Porque a Bíblia diz para amarmos o próximo como a nós mesmos. E não está fácil para ninguém, não é verdade? Que o mundo está virado de ponta cabeça. As pessoas estão más, egoístas, insensíveis, zombadoras. Mas a Bíblia diz que o desejo do Senhor é a salvação de todos. E nós precisamos amar e desejar a salvação de todos. Amém? E liberar perdão. Então Jesus falou: olha, filho, eu vou desenhar para você. Porque quando Jesus contava as parábolas, é meio que desenhar, né? Ele pegava uma comparação da vida real e trazia-lhe um princípio. Eu vou desenhar para você. Você não está entendendo? Então tá bom, então vamos lá. Então Jesus começa a contar uma parábola. Jesus respondeu assim: olha só, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Então, olha só, você quer saber quem é o próximo? Vou desenhar para você. O camarada foi encontrado nu, espancado, jogado no meio da estrada. Veio passando um sacerdote, alguém que tinha um dever de levar a palavra de Deus, interceder pelas pessoas, como nós temos como cristãos, porque todo cristão é um sacerdote do Senhor, o verdadeiro, não o meia boca. Mas aquele homem, em vez de amar o próximo como a si mesmo, o que ele fez? À toa não é que está aí. Se está caído aí, meu amigo, é porque fez alguma coisa. Isso é certeza, né, Marinaldo? Se está nessa situação, é porque Deus não é com ele, porque Deus é Deus de vitória, né, Jimmy? Se Deus é Deus de vitória, o cara está todo arrebentado aí, alguma coisa fez, passou de lado, que eu vou adorar a Deus, que hoje tem culto. Picareta não? Quantos de nós fazemos isso? O cara está na sarjeta, boa coisa não é. Com certeza não é, né, amados? Aí qual de nós é boa coisa? Fala para mim. Qual de nós é boa coisa? Tô melhorzinho, né? Tô cheirosinho, tomei banho, tô bem vestido, né? Tô pregando, tá melhorzinho. Mas será que para Deus isso muda alguma coisa? Aos olhos de Deus, no padrão de Deus, se Deus passar a régua, sobra alguém? Se Deus passar a régua, fala: hoje eu vou passar a régua. Meu irmão, quando Deus passar a régua, Ele não vira em mim o sangue de Cristo, você acha que os meus atos de justiça vão valer alguma coisa? O que garante a salvação é o sangue de Cristo sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Continuando, 32. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Quem que era o levita? Levita era o cantor, o instrumentista, o que organizava o culto, o que estava responsável por organizar o culto. Então, estava descendo ali com o seu violão, né? Vou louvar a Deus cantando, né? Grande é o Senhor. Vou parar de cantar, tá? Fica tranquilo. É só para dar um exemplo, calma, tá? É o Senhor, né? Olha, o pecador caído aqui no chão, olha, a misericórdia, está amarrado.
deve ter enchido a cara, não é verdade? Se estivesse louvando a Deus, não estava assim. E o levita disse que, então, desvia, eu vou para o culto cantar, né? Tem que ensaiar hoje. Quem é o próximo? Ele perguntou para Jesus. Falou, espera aí que eu vou te mostrar quem que é o próximo. Versículo 33. Mas um samaritano. Quando Jesus falou samaritano, o que você acha que o cara pensou? Falou, cara, se o sacerdote passou de lado, se o levita passou de lado, cara, o samaritano deve ter chegado bicudo nesse cara. Certeza. O samaritano não vale nada. Ô raça. Porque lembra que tinha uma rixa entre eles? Lembra? Quando Jesus falou, mas tinha um samaritano, falou, cara, esse samaritano deve ter chegado bicudo no cara. Falou, olha, né? Imagina. Mais um samaritano, Jesus conta, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu um homem, ficou com muita pena dele. Sabe, amados, o que nos falta é a empatia, é a pena. É olhar para a pessoa e lembrar que um dia nós estávamos em uma situação igual ou pior. É olhar para a pessoa e lembrar que, quem sabe, eu nunca estive na situação dela, mas foi por pouco. Olhar para alguém e falar, olha, é só pela graça do Senhor que eu não estou na mesma situação. Não é porque eu sou bom ou melhor. Teve pena, porque qualquer um que passasse por ali poderia ter sido alvo dos ladrões, sim ou não? Sim ou não? Qualquer um pode ser alvo de Satanás, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não estou dizendo que nós concordamos, aceitamos o pecado, que também há aqueles que vão para o outro extremo. Que nós devemos ver o erro, né? Dar um sorriso e falar, seja feliz. Nós vimos agora há pouco Jesus, quando os discípulos falaram água, Jesus os repreendeu. Precisamos repreender, mas mirando a salvação, a libertação. A nossa guerra não é contra pessoas, amém? Amém, povo santo? Olha só, 34, então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite, vinho, colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Aí Jesus pergunta, e aí, quem que é o próximo? Olha só, na sua opinião, cara, Jesus é top, né? Jesus é demais. O cara chega, né, todo cheio da empáfia, ei Jesus, qual que é o maior mandamento? O que a Bíblia fala? O cara tem que se explicar, né? Aí depois Jesus conta a história, e ele não conclui, né? Ele pergunta, na sua opinião, cara de pau, quem que foi o próximo? O que você me diz? Olha aqui, na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo de um homem assaltado? Aquele que o socorreu. Disse Jesus, vá e faça a mesma coisa. Jonas não queria socorrer ninguém. Os discípulos de Jesus, Tiago e João, naquela oportunidade não queriam socorrer ninguém. Eu lhe pergunto, você quer socorrer as pessoas? Você quer a salvação das pessoas?
Sabe, amados, que o Evangelho é salvação. O Evangelho é salvação. E a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E a festa no céu não é para o pecador, a festa no céu é para Jesus. Porque é graças a Jesus que esse pecador foi salvo. Sabia disso? Que a festa não é para o pecador. Você acha que a gente merece festa no céu, amados? Olha bem para a nossa cara. Você acha que a gente merece festa no céu? E está com toda essa moral? A festa é para Jesus, que é graças a Ele que o pecador se arrepende e é salvo. Amém? E o Senhor vai nos perguntar quando estivermos diante dEle: se nós fizemos como esse samaritano, nós socorremos as pessoas? Ou nós simplesmente ignoramos, julgamos, somos indiferentes? Ou nós cremos tanto em Deus, igual Jonas, que sabemos que se a gente pregar a pessoa vai ser salva, mas eu não quero que esse cara seja salvo não. Porque Jonas, ele cria tanto em Deus que ele sabia que se ele pregasse, o povo ia se salvar. Jonas, para mim, é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Ele sabia que se pregasse, aquelas pessoas iam se salvar. E ele ficou indignado porque as pessoas se salvaram, se arrependeram. Você acha que isso está longe de nós? Às vezes ficamos sabendo, ó, fulano se converteu, pronto, agora virou crente também. Agora está tudo certo, virou crente. Em vez de falar glória a Deus, aleluia, como Deus é bom, mais um, né? Fala, pronto, agora mais um crente, mais um que agora vai para a igreja. Olha lá, apronta, e o que faz depois? Vai para a igreja, e Deus ainda perdoa. Coraçãozinho ruim ou não? Será que nós não somos assim? Devemos ter o coração de Cristo, amados. Amém? Coração de Cristo. Eu quero orar contigo nessa noite nesse sentido. A igreja do Senhor Jesus vive um período em que o egoísmo predomina na humanidade. Na humanidade o egoísmo predomina. Nós vivemos um momento agora onde cada vez mais o ego é inflado, é fortalecido, e o pecado está correndo solto. Nós não podemos cair nesse erro. Devemos nos entregar, nos humilhar diante do Senhor. Devemos amar a Deus e amar as pessoas e desejar a salvação. Mas se a pessoa não quer, meu irmão, não cabe a nós. Não cabe a nós. O que vai ficar muito ruim é nós chegarmos diante de Deus e Deus falar: lembra aquela situação? Pois é, se você tivesse falado, aquela pessoa tinha se convertido. Se você tivesse dado exemplo, aquela pessoa estaria salva. E aí? O que nós vamos falar? Ai, Senhor, eu não sabia. Jesus conta uma parábola, eu vou terminar com isso, dos fins dos tempos, lá em Mateus 25. Ele diz: olha, no final dos tempos, no grande dia, Deus vai chamar todos, à direita as ovelhas, à esquerda os bodes. E muitos vão dizer assim: mas Senhor, por que eu estou aqui com os bodes? E o Senhor vai dizer: olha, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu estive preso e você não me visitou. Eu estive doente, você não orou, não me visitou.
E a pessoa vai dizer: mas Senhor, como assim? Você está vendo algum engano? Eu não lembro do Senhor. Lógico, se eu visse o Senhor, né? Aí Jesus diz: olha, toda vez que você não fez isto para um dos pequeninos, você não fez a mim. Cuida do teu coração, meu irmão. Cuida do teu coração, minha irmã. A Bíblia diz que do coração é que vem as fontes da vida. Nosso coração é a coisa mais importante para guardarmos. Como está seu coração em relação ao egoísmo, à salvação dos outros? Como está? Vivemos um período em que se diz assim: olha, tudo bem, você tem a sua religião, você tem a sua fé, eu tenho a minha, eu respeito, você respeita, e está tudo certo. Isso é um problema seríssimo. Primeiro que a opinião, ela tem que ser questionada, qualquer delas. Se nós evoluímos alguma coisa ao longo da história, foi através de questionamentos. Não questionar gera um povo apático, ignorante, estagnado. E essa estratégia só beneficia Satanás. Devemos sim questionar, devemos sim argumentar, devemos sim pregar o Evangelho. Não devemos discutir, brigar, bater boca, lógico que não. Mas precisamos pregar o Evangelho, porque sem Evangelho ninguém tem a salvação. E para pregar eu preciso de coragem, amor, interesse pelas pessoas. Amém? Eu quero orar contigo, se você puder ficar de pé então para nós orarmos. Sabe, amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. E não se iluda, porque Deus tem ouvido as suas orações. Deus ouviu a oração de Jonas, que estava no ventre do peixe, e deu livramento. Isso tem limite. Às vezes nós analisamos, presta atenção, isso é muito importante. Muitas vezes nós analisamos o nosso relacionamento com Deus simplesmente por resultados. Está dando resultado, então está bem. Isso é errado. Esse pragmatismo não é bíblico. Deus ouve as orações porque primeiro Ele é misericordioso, mas isso tem limite. Não é porque Deus está ouvindo a oração que está certo. Fique atento. O meu relacionamento com Deus tem que ser pautado pela palavra. Se eu obedeço ou não obedeço a palavra, simples assim. Eu sei que não estou obedecendo, mas eu orei e Deus ouviu. Cuidado. Jonas sabia que não estava obedecendo. Ele orou, Deus com misericórdia o lançou do ventre do peixe. Cuidado, não vá nesse pragmatismo. Se Deus permitiu que chegássemos aqui, é porque Ele é bom e gracioso. Mas Ele não vai contra a palavra dEle. A palavra dEle é clara: quem não se arrepender não será salvo. Eu quero orar pela minha vida. Eu gostaria que, se você quiser também orar pela sua vida agora, nesse sentido. Depois vamos orar juntos, para que Deus diminua, anule todo egoísmo, que nosso coração seja aberto, nossos olhos sejam abertos. Amém? Vamos orar.